Informação, descontração e muito trabalho, falando de nossa região e da sua cidade. O apresentador que não tem medo de cara feia e nem conversa torta. Com vocês, Jones Donizete. É isso aí, Cristiano Maciel, Voz de Ouro, mais um programa Papo Aberto aqui pela One TV, esse canal que não para de crescer em todo o estado de São Paulo. E hoje o programa, como diria o antigo apresentador, o chicote vai estralar aqui, Cristiano Maciel. Confraria Nacionalista, vem de Itapecerica da Serra. Com vocês, Erlon Chaves. Não, obrigado por ter vindo, viu? Olha, tá ficando bom aí, né? Tá ficando bom. Erlon Chaves, que prazer receber você aqui conosco, querido. Eu que agradeço e fazendo parte do programa pioneiro do Papo Aberto. É isso daí. Aqui hoje nós estamos aqui, Dix 3, vocês estão todos aí uniformizados hoje de Papo Aberto, né? Ali no contrabaixo, Ronaldo! Cadê o solo, Ronaldo? Não tinha? De novo, esse agora sim, vai. Na guitarra, Madruga. E ele que não tem R no nome é Guto, na batera. Vai, sem R mesmo. Aí, pronto, Dix 3, a banda que tá tirando o som do Traje a Rigor, né? Se o Danilo Gentili ver, meu irmão, vocês segura aí. E aqui conosco, ele que não precisou nem de uma facada para se tornar mito. Foi pesada essa, hein? Né? Cristiano Maciel. Você tá bem, Cristiano? Olha, muito obrigado, Jones Donizete. Estou muito feliz. Todo mundo comentando do programa nas ruas, por onde quer que eu vá. São 11 cidades acompanhando o programa Papo Aberto. O Cristiano Maciel, e ontem o programa com o Ricardo Oscar foi sucesso, né? A repercussão gigantesca. Todo mundo comentando de A a Z, em todas as cidades aí, todo mundo acompanhando a nossa programação. É isso daí. O Cristiano Maciel que tá devendo uma dancinha para nós aqui junto com o Mário, tá bom? Vamos apresentar aqui. Mário, vem aqui, Mário. Já cumprimentou o nosso entrevistado de hoje, tá com medo dele só porque ele é grandão. Cadê Marinho? Como é que você tá? É grandão e bate forte, viu? Olha pelo nome. É isso aí, Marinho. Fica lá que daqui a pouco eu pego aí, tá bom? Marinho que é o nosso assistente de palco, né? O Mário entrou todo tremendo aqui, Jones. Toda coincidência é mera semelhança, personagem é nosso, tá bom? Erlon Chaves, Erlon, é uma figura emblemática na região sudoeste de São Paulo. Quem é da região de Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Taboão da Serra, Juquitiba, São Lourenço, Embu Guaçu, Cotia, não tem como não conhecer Erlon Chaves, até porque, Erlon, é uma vida de militância, né? Quantos anos você está nessa militância, nessa batalha política? Olha, desde o tempo de colégio, acho que a base minha foi o colégio e desde então, desde os meus 19 anos, ensino médio para cima, eu venho fazendo essa atuação política na cidade especificamente e também contornando nos bairros e outros municípios. O Erlon Chaves tem uma história linda na cidade de Itapecerica da Serra, uma história linda de uma militância ideológica, um líder nato, e nós vamos contar um pouco da história dele aqui nesse programa, discutir alguns assuntos sérios também sobre a nossa região e vamos explicar também um pouco sobre a Confraria Nacionalista. Mas antes, Erlon, você é professor de história, é isso? A minha base, formação é professor, eu venho da escola pública, fiz a universidade num período em que uma porcentagem da população significava 2% que fazia universidade na década de 90 e me dedico à educação. É isso, você dá 47 anos agora, Erlon? 47 anos e 27 de militância consecutiva. 47 e 27 de militância. Consecutiva. Muito tempo na rua, né? E a militância do Erlon Chaves é uma militância aonde ele vai pra rua mesmo, e mete a boca no trombone. Erlon é conhecido em toda a cidade de Itapecerica da Serra porque o Erlon pegava um megafone, com o carrinho de som na rua e ia para poder fazer com que a população escutasse ali os que eram as reivindicações populares e que muitas das vezes não tinha voz, né, Erlon? Conta um pouquinho pra gente dessa história. A nossa cidade é uma das cidades mais antigas do país, né? Fundada em 1562, Itapecerica da Serra, significa pedra lisa, Serra, para se diferenciar de uma cidade de Minas Gerais que chama Itapecerica, tem sua emancipação política em 1877, final, né, do século XIX. Então é uma cidade que ainda carrega uns ranços provincianos. Então aquela coisa do coreto, da igreja central, que é ótimo do ponto de vista histórico e tal, mas culturalmente é um problema em tempos modernos, né? Porque fica uma política enraizada no centro e quer queira, quer não, São Paulo vem crescendo, vai chegando próximo da nossa cidade, que é uma cidade conhecida como uma cidade turística.
haja visto o Embu das Artes, que é filha de Itapecerica da Serra, como os outros municípios ao redor. Então essa expansão, ela favelizou, vamos dizer assim, o suburbano, as periferias da cidade de Itapecerica da Serra. Então aquele contexto histórico, ele se perdeu. Então fazer política hoje na cidade de Itapecerica da Serra, ainda com esse ranço provinciano, é difícil, porque nós temos um grupo que domina a cidade há 30 anos. Então o ranço político está ali. Por mais que a cidade esteja crescendo de gente, não de infraestrutura, o ranço político ainda está ali. O Arlon, o que passava na sua cabeça com 20 anos de idade? Porque 20 anos de idade, claro que os tempos hoje são outros. Mas, Cristiano Maciel, com 20 anos de idade, você queria saber dos contatinhos. Você tem quantos anos, Cristiano Maciel? Pode falar ou é segredo? É segredo de Estado. Mas já passou dos 30? Já passei dos 30. Dos 40? Não. Não, tá ali nos 30, nos 40. Não, mas o tempo do Erlon Chaves não tinha o Facebook, não tinha o WhatsApp, não tinha o Instagram. Então, quer dizer que ele não namorava nesse tempo porque não tinha o Facebook. Nesse tempo ele nem brigava com a namorada, porque não tinha tantas redes sociais, né? Não brigava tanto, né? Mas nessa idade, Arlon, com 20 anos, o jovem ele tá querendo curtir, namorar e tal. Não que você não tenha feito isso, até porque a gente sabe que você também gosta de namorar. Mas, o que passou na sua cabeça pra você entrar nessa militância com 20 anos de idade? Porque você está com 47, faz 27 anos, então com 20 anos de idade você decidiu, tentar contribuir com a sociedade aí através da política. O papel do professor em sala de aula, quer dizer, eu tive alguns professores que foram referência à educação de forma geral, a situação nossa dentro da escola, a necessidade de reivindicar os direitos dos estudantes, fez com que eu me destacasse entre os demais, né? E pegasse aquilo como uma bandeira. E a influência do professor, e falo isso na questão positiva, embora ninguém faça a cabeça de ninguém, mais uma vez, né? Na minha opinião, não faz a cabeça, mas a influência, os bons exemplos, a gente assimila, né? E isso fez com que eu começasse a engajar politicamente. Nós estamos vivendo um segundo momento político. No final da década de 80, você tem a redemocratização. E hoje, com a própria eleição do Bolsonaro, você tem uma outra mudança política, né? Quando a questão da comunicação, por exemplo, foi citado, eu iniciei um jornal chamado A Voz, chamava-se A Voz, da nossa associação comunitária, justamente porque não tinha voz nos jornais da cidade. Como eu era um cara polêmico, crítico, e discutia a questão da cidade, eles não me deixavam escrever nos jornais. Então, reuni alguns amigos e falaram, vamos montar um jornal. Como eu era muito cru e ainda sou da informática, mas busquei amigos que tinham contato, né, e começaram olha, faz assim, pega o programa PageMaker e tal, que não sei o quê, e a gente conseguiu fazer todo um trabalho artesanal. Acho que essa produção nossa aqui, esse trabalho artesanal, que é o gostoso. Então, eu senti muito prazer em fazer o jornal A Voz e contrapor a imprensa vigente na época. Entendi. Erlon, a primeira campanha que você participou, você foi o quê? Candidato a vereador? Foi em 1996, cara. Fui candidato pelo PT. Foi pelo Olha que Você legal. era do PT também? Eu era do PT. Todo mundo parece que passou pelo PT, né? O PT ele se perdeu na sua própria história, mas nós não podemos desconstruir a história dos partidos dos trabalhadores. Uma coisa é a direção, é como o sindicato. Uma coisa é a direção do sindicato, outra coisa são os direitos dos trabalhadores. E o Partido dos Trabalhadores, ele teve seu momento histórico. Aí eu vou falar como professor de história e não destruir a história. Então o partido ele teve uma importância no seu momento histórico. Eu fui uma das pessoas que participaram desse momento histórico, que usaram a estrelinha do PT na faculdade, era uma forma também de se comunicar com o outro, que tem o mesmo pensamento e tal. E era visto como bicho feio também na faculdade. Era muito parecido com hoje. Hoje o PT é odiado e tem os seus motivos, mas naquela época as pessoas não compreendiam a filosofia do Partido dos Trabalhadores, que vem da base. Então nós não podemos desconstruir. Por isso a ideia nossa hoje de discutir a chamada terceira via, que, se tiver o tempo, eu vou explicar um pouco mais. Entendi. Erlon, deixa eu te fazer entrar um pouquinho na polêmica aqui agora, que eu já apimentar um pouco o negócio aqui, porque o Scott vai estralar, né, galera? Eu quase entrei aqui, Dionísio Donizete, com a sua permissão, com a sua autorização. Ele falou a frase desconstruir. Mas esse PT, ele é campeão no mundo de desconstruir a imagem dos que vêm, dos que estão. É, uma estratégia marqueteira já mais nessa última época aí do Lula para cá dessas últimas campanhas, né? Assassinato de reputação. Agora, deixa eu entrar num detalhe aqui contigo que chamou a atenção. Quando você fala
E aí eu vou entrar num tema, que é um tema bem atual aí, e eu não sei muito a sua posição nesse tema. Quando você fala das referências que você teve dos seus professores e que basicamente você entende como uma das alavancas para a sua militância ali, lá por volta dos 20 anos de idade. E hoje se tem muita discussão da escola sem partido, né? Para que não se haja uma doutrinação ideológica dentro das escolas com os alunos ali. Existe essa uma ala política do Brasil brigando contra a doutrinação ideológica nas escolas, escola sem partido e tal, e você fala dessas referências de militância. Você acredita que hoje esse posicionamento dos professores, politicamente, dentro da sala de aula, ele tem influenciado ideologicamente as crianças? Muito obrigado pela pergunta, porque assim, a gente fica eufórico em tentar responder isso numa mídia, né, que acaba desconstruindo essa ideia. Escola sem partido. Quando eu discutia lá atrás partido, dentro do próprio colégio, na formação de grêmio estudantil, eu era mal visto. E quando fui professor, eu ia discutir, por exemplo, Paulo Freire, que hoje eu agradeço a esse movimento Escola Sem Partido, porque há 20 anos atrás eu não conseguia discutir Paulo Freire. Né? E hoje eu consigo discutir Paulo Freire porque estão falando dele o tempo todo. Né? Escola sem partido. Partido é parte, o nome já está dizendo. A escola tem que ter partes, pluralismo, não uma ideia só. Então essa ideia de escola sem partido, isso é uma bobagem que colocou, é uma questão de marketing, tem que pegar isso como marketing, mas isso, pela minha experiência de mais de 20 e poucos anos dentro da escola pública, não sei na escola privada, mas essa discussão não existe nas escolas periféricas, pelo menos as quais eu trabalhei. Não tem, pelo contrário, eu era mal visto por querer discutir política dentro da escola. As pessoas estão mais preocupadas em fazer diário, vem aquela burocracia de fazer um monte de papelada, meu. Agora, Erlon, eu não vou nem entrar aqui no mérito dos posicionamentos contra ou a favor da escola sem partido e respeito muito a sua posição. Mesmo não sendo a minha, respeito muito. Claro. Agora, existem alguns professores que têm essa ideologia e que vão ao extremos, né? Eu costumo dizer que quando o pêndulo do relógio para, é que você tem, né, a razão, né? Nem o extremo para cá, nem o extremo para lá. Mas eu acompanhei com o meu próprio filho dentro da sala de aula, eu vou falar isso na cidade de Embu das Artes, professores muito ligados à linha do PSOL, professores muito ligados para essa linha do PCdoB, dentro da própria sala de aula, a ponto deles... quase que chantagearem os próprios alunos dentro da sala de aula, em época de discussão eleitoral, onde os alunos eram muito induzidos mesmo, até as referências pessoais que tinha de candidato A ou B, colocando isso dentro da sala de aula, e aí eu acho que a situação fica mais séria. Quando a gente fala de uma discussão política dentro da sala de aula, a gente se subentende que se vai fazer uma discussão de um sistema democrático de direito, onde eu vou ensinar para as crianças como funcionam os poderes, como funciona, o que deveria ser feito, né? Como funciona uma gestão pública, mas essa ideologia tem aquelas pessoas que acabam levando isso muito de forma partidária para dentro da sala de aula, né? Como você vê essa situação? Vamos discutir isso proporcionalmente. A gente tem que começar a fundamentar a discussão e esse é um problema que não acontece no Brasil, não fundamenta. Tá, quantos votos teve o Boulos? 2 milhões e pouco? O que é 2 milhões de pessoas que votaram nele em relação à própria militância dele, que é um número bem menor do que isso? Estou falando matematicamente. Quer dizer, quantas pessoas ligadas ao PSOL, ao PCdoB, ao próprio PSTU, estão dentro das escolas? Pelo menos na escola, uma das escolas que eu trabalhei, que tinha 110 professores, eu acho que tinha 2 professores ligados ao PSOL, eu que tenho uma visão nacionalista, mais uns 3 ou 4, mas de 110 você tinha mais ou menos umas 8 pessoas envolvidas na discussão política. Coisas pontuais, né? É isso que eu queria entender. Mas vamos voltar daqui a pouco, o papo tá rendendo aqui, nós já vamos para o comercial, vamos voltar. Diz que o Bolo disse que ia invadir a casa do Bolsonaro. Se o pessoal que votou nele fosse com ele, ia ocupar 2 cômodos, dava pro Bolsonaro continuar morando lá. Um comercial, daqui a pouco nós voltamos, o papo aberto tá quente aqui hoje. Não sai daí.